Bom, vou estar mostrando aqui como é que funciona a rotina, na qual o objetivo dela é criar seções transversais das lajes alveolares, né? E essas seções elas são geradas automaticamente em pranchas. Em adicional, ainda criei junto com a criação das vistas das seções transversais, uma vista 3D também. Então, só para a gente ter ciência de algumas situações aqui, a gente tem as vistas 3D existentes e as vistas de desenho. Bom, eu vou explicar por que eu utilizei vista de desenho e não utilizei corte para criar as vistas transversais das lajes. Bom, aqui está o projeto, né, que foi encaminhado. Lembrando que, como essas lajes alveolares elas são datadas de nome de acordo com o seu tamanho, então eu posso ter múltiplas lajes alveolares com o mesmo código. Então uma das coisas que a rotina faz é não repetir cortes desnecessários, né? Então ela faz isso também. Porque aqui a gente tem o código da laje número 3, né? Peça número 3, a número 2, número 2, a número 2, aqui a número 1 e assim vai. Então a rotina basicamente ela vai pegar essas lajes com números, no caso, as nomenclaturas, né? Os códigos, sem repeti-los. Então não vou ter múltiplas lajes número 2. Então a primeira rotina aqui, eu criei uma que vai criar Draft Views e as vistas 3D, né? Os 3D View. Bom, a rotina não é longa, né? A rotina não é longa, mas é uma rotina teoricamente simples. Dá para otimizar mais coisas com ela, criando outras vistas em conjunto. Mas aqui para critério da gente apresentar, eu vou executar aqui. Bom, ela executou. Tem alguns avisos que tem que corrigir. Bom, se eu for observar aqui, ó, nas vistas de desenho, eu tenho uma nomenclatura que eu coloco como o nome de início, né? No código da peça. Então, detalhe, laje, peça 001. Aí ele faz todo o desenho. Detalhe, laje, peça 002, 003, 004, 005 e a 006. Então, ele criou de cada laje o seu detalhamento. Criou de cada laje o seu detalhamento. E não repetiu os valores, né? Ele não repetiu números múltiplas lajes. Porque aqui a gente tem mais de uma laje número 2, então ele não criou mais de um detalhe, ele criou somente um. E ele fez a mesma coisa com as 3D View, então ele isola o elemento e faz uma vista 3D. Bom, qual que é o critério de escolha nas 3D View aqui? Ele pega o primeiro elemento, então, por exemplo, se ele vai listar lá 4, 5 lajes 002, ele vai pegar a primeira laje 002, porque o que vai influenciar aí é o comprimento dela, né, e não a largura. Então isso aí ele vai pegar a primeira laje da lista, né, que ele lista aqui na rotina. E aí eu tenho todas as lajes, as vistas 3D e as Draft View. E aí depois eu tenho a segunda rotina, que eu mando essas vistas para uma prancha. Eu poderia fazer isso tudo numa prancha, numa rotina só, né? Mas eu preferi fazer isso em rotinas separadas, até porque ficava mais fácil de manusear. Então aqui está a rotina, ela também não é uma rotina teoricamente longa, né? Então vou dar executar aqui. Ela também dá alguns avisos, tem que fazer algumas correções, mas ela está funcionando. E aqui ela tem, nas folhas, ela criou para cada laje, cada peça. Então aqui se eu for olhar, ela criou uma prancha A3, colocou em cima o detalhamento da laje, no caso, e o detalhamento 3D de cada uma delas, 002, 003, 004, 005 e a 006. Tá, o que a rotina faz automático? Ela já cria isso numa escala e o 3D também ele já coloca numa escala. No caso o 3D que está para 1 a 50, mas como é uma vista isométrica, né? E o detalhe aqui da seção 1 para 10. Então ele faz isso para cada peça, de maneira individual, né? De maneira individual, então ele também não repete o número das múltiplas lajes com os mesmos valores. Tá, agora vamos a o que dá para ser melhorado, o que dá para ser otimizado nessa rotina. Bom, primeira coisa, por que a rotina ela cria detalhamento e não corte em si, né? Porque eu poderia simplesmente pegar uma prancha aqui, eu poderia simplesmente criar vários cortes para cada laje, aí teoricamente eu estaria de fato usando o BIM, né? Porque se eu alterar as dimensões transversais de uma laje 001,
teoricamente aqui na Draft View ele não vai alterar. Eu teria que repetir a rotina, eu teria que rodar a rotina novamente, né? E isso serve para todas as peças, né? Exceto para o 3D, porque o 3D ele já está com o elemento em si, né? Então, se eu alterar aqui, se eu alterar em planta ou qualquer outra vista, ele vai alterar aqui. Agora, nas Draft View, não, porque isso aqui são linhas, né? Isso aqui são linhas. E por que eu não fiz isso com corte? Bom, o primeiro motivo, o mais óbvio, é que com cortes é um pouco mais complicado fazer isso no Dynamo. Criar e locar o corte em si é muito mais complexo do que fazer uma vista transversal no elemento, transformar isso em linhas e ele projetar isso numa Draft View. Então o corte é muito mais difícil do que fazer com o Draft View. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a Draft View ela fica melhor para se representar, né? Então assim, eu consigo aqui também da mesma forma criar detalhes. Outra coisa que daria para ser melhorada, eu não cotei automático, então isso aí daria para se estudar mais profundo, estudar melhor, maneiras de cotar automático, né? Seção transversal, altura, largura, né? As dimensões principais, e para ficar algo mais bem elaborado, né? Bom, outra coisa que daria para melhorar também é em cada peça dessa eu poderia listar uma tabela contendo o número de peças 001 e o comprimento de cada uma delas. Isso eu não fiz, mas não é complexo, isso aí não é difícil, até porque criar a tabela de maneira automática e listar ele de maneira individual cada laje também não é um bicho de 7 cabeças, é algo que daria para ser otimizado de maneira rápida. Com todas as peças, né? Então a 002, quantas 002 tem, qual que é o comprimento de cada uma delas? Isso aqui daria para fazer também tranquilo. Outra coisa que daria para ser otimizado que eu não otimizei, ele está somando a quantidade de rotinas, de vezes que eu executei a rotina. Então, por exemplo, aqui nas folhas, se eu observar, ele está no número 490, porque eu já gerei 490 vezes essa rotina, não essa rotina, né, mas dividido por 5, dividido por 6, porque são 6 vistas, essa rotina. Então, toda vez que eu rodasse ela, eu teria que fazer dar um reset nessas vistas, né? Teria que dar um reset aqui e numerar do 0. Colocar a numeração do 0. Então, isso é algo que também dá para ser melhorado, também não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas aqui, de todos os desafios, o que seria mais complexo é criar, não uma Draft View, e sim um corte. Criar em si um corte na vista. Isso aí seria o mais complexo, que teria que se estudar muito mais a fundo, né? Agora, fora isso, eu poderia melhorar, tipo, mudar a localização aqui que eu tenho da peça, um pouco mais para a esquerda, a vista 3D colocar de lado, colocar aqui ao lado. Então, essas coisas dá para se otimizar também. Então, no geral é isso. A rotina, teoricamente, foi desenvolvida de maneira rápida, só para apresentar uma solução, só para mostrar que é capaz de otimizar alguns processos em relação a isso. Mas, em tese, aqui vamos colocar assim que já otimiza muito tempo, né? A gente consegue otimizar muito tempo em relação a detalhamento de pranchas, que é geralmente a etapa que mais se demora, né? Então é isso aí, beleza? Valeu!